Salve amigos do All Carros, tudo bom? Eu sou o José Leme e hoje eu vou mostrar para vocês todas as mudanças, todas as novidades e o que melhorou e o que continua igual no Renault Kwid. O compacto da marca francesa chega agora no começo do ano às lojas, totalmente reformulado, mas com a mesma proposta de ser um carro de baixo custo dentro do possível, das condições de Brasil e bem econômico. Então, vem comigo. Bem, falando sobre o design do novo Renault Kwid, a gente tem uma dianteira completamente nova. Como vocês podem perceber, ele mudou muito, Agora ele tem um sistema óptico aqui, bipartido, Como a gente já tinha visto em algumas imagens do Kwid lá fora. O carro não é exatamente o mesmo, mas no geral manteve as linhas. Então a gente tem agora um LED diurno, aqui em cima, que está ligado inclusive. A gente tem a nova grade aí com um novo símbolo da Renault Diamante, um pouco reformulado em relação ao antigo. Vocês devem lembrar que essa nova grade aí, com esse novo conceito, já estreou também no Captur, que é o SUV compacto da marca. Aqui na parte de baixo é onde realmente está o farol, então o farol continua sendo halógeno, o farol não é de LED, igual aqui a luz diurna. Então todo o para-choque foi alterado, aqui a dianteira, tudo por conta disso. Aqui na lateral a gente tem a outra mudança em termos de visual, que são as calotas. Agora a gente tem calotas que parecem rodas diamantadas. Nesta versão Intense, que digamos assim é a versão de topo do Kwid convencional, ainda é a calota, mas essa calota agora com esse design ainda mais parecido com o de uma roda realmente, inclusive com esse estilo de roda diamantada, que ele é preto na parte de dentro e cromado aí na parte mais exterior da roda. Na versão acima dessa, da Intense, que no caso é a versão Outsider, que já tem todo aquele aspecto aventureiro no Kwid, aí realmente o carro traz rodas de liga leve. Falando agora um pouco sobre o design na traseira, as mudanças são bem menores do que a gente encontrou lá na frente do Kwid, mas elas existem. E estão todas localizadas dentro da lanterna. O formato externo continua sendo o mesmo, mas o grafismo interno é o que mudou. Inclusive vocês devem estar vendo aqui esse formato de C que formou dentro na luz de posição. Essa é a principal mudança aqui na lanterna do Kwid. Além disso, segundo a Renault, para manter o mesmo conceito do que a gente encontra lá na frente, de bipartido nas luzes, com uma luz mais em cima e outro elemento mais embaixo, a gente tem a lanterna aqui e o para-choque ganhou esses refletores aqui na parte inferior. Então as luzes continuam todas acopladas aqui dentro da lanterna, mas esse elemento aqui, no caso do farol, o carro está atrás, bater, ele vai refletir, então ele cria esse mesmo conceito aí de dualidade igual na dianteira. Bem, não foi só o visual do Kwid que mudou aí para a linha 2022. O carro tem outras novidades, que são novidades que não estão no visual, então realmente em termos de equipamento. Para poder continuar a ser vendido em 2022, ele teve que passar por uma série de mudanças e com isso ganhar equipamentos. Entre as novidades estão controle de tração e estabilidade, o assistente de partida em rampa, a gente tem o motor agora sem o reservatório de combustível para partida a frio, a gente ganhou ainda uma nova central multimídia de 8 polegadas com conexão a Android Auto e Apple CarPlay, entre outros sistemas. O Kwid conta agora também com o sistema Start-Stop, ou seja, mesmo com o câmbio manual, ele desliga o motor em paradas de semáforo, por exemplo, para ajudar a economizar combustível. O que acontece? Quando você para num semáforo ou faz uma parada curta, você coloca o câmbio no neutro e tira o pé da embreagem. Automaticamente ele vai entrar o Start-Stop. Você tem a opção de desligar o sistema e dependendo de como estiver a exigência do motor do carro, ele não vai ser desligado. Então, se você estiver com o ar-condicionado trabalhando muito forte, ele não vai desligar, mesmo que o Start-Stop esteja acionado, porque o carro entende que você está precisando do máximo que o motor pode oferecer. Bem, falando um pouco sobre as novidades que a gente encontra agora aqui no interior do Kwid, A gente tem a central parece a mesma, mas ela é nova, agora ela tem 8 polegadas, Algumas mudanças que foram feitas aqui também são muito boas, que a Renault colocou um botão giratório para cuidar do volume, então a gente consegue alterar o volume, que ele manteve também, no caso dessa versão Intense,
né, os controles aqui, satélites, né, de rádio, volume, passar música e tudo mais. A entrada USB saiu do painel e veio aqui para baixo, que é uma coisa também muito boa, porque não fica aquele cabo, né, pendurado aqui no meio do seu caminho, principalmente nesse carro que é manual, que atrapalharia bastante, que atrapalhava bastante. Além disso, ele ganhou também, né, um botão com funções de comando de voz, que fica aqui na própria central, e no restante, aqui em termos gerais, o painel ainda é o mesmo, né? Então a gente tem os comandos de porta aqui no centro para ajudar na redução de custo, né? Afinal você reduz a fiação e você não precisa criar um novo suporte de porta, então a Renault manteve, né, esse item aqui. Em relação ao painel de instrumentos, ele também é totalmente novo. A gente tem um painel agora todo de LED, né, um painel digital. Ele ganhou um computador de bordo aqui com mais funções, né, um computador bem completinho, bem bacana. Quando o carro está ligado, ele mostra também aqui, né, o velocímetro digital, né, então bem no meio. Você consegue ver autonomia, consumo instantâneo, consumo médio, velocidade média. Tem bem mais funções do que oferecia o painel anterior. Além disso, agora a gente tem também o contagiros aqui, de LED aqui no lado esquerdo, então a gente ganhou muito mais funções, tá mais bonito, mas uma coisa que chamou bastante atenção é o fato de que o painel agora ele não tem aquele acrílico que a gente está acostumado a ver por cima, né? Aquele acrílico que cobre o velocímetro. Como ele é todo de LED, né, a Renault optou por tirar aquela peça, então você consegue colocar o dedo aqui, a mão direto no painel, né? Então você consegue tocar direto aqui o painel. É o que eu não consegui ainda chegar a um consenso se é uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas foi a opção da Renault por fazer. O console central teve uma pequena alterada, a gente tem aqui um pouco mais de espaço, aqui nada muito grandioso, e ele continua tendo um porta-malas muito grande e os porta-objetos na porta. No geral, é o carro que a gente, né, já conhece aí, por dentro não mudou muito, o volante continua basicamente sendo o mesmo, né, tem aqui uns detalhezinhos um pouco diferentes para dar uma pegada um pouco mais de requinte. E aqui do meu lado esquerdo é onde fica o botão do Start-Stop e a abertura da tampa do porta-mala. Então você não consegue mais abrir o porta-mala pela chave, ele não tem mais esse comando nessa versão, né? O miolo já vem fechado ali e você tem um botãozinho aqui que destrava automaticamente lá. Então assim, ele teve algumas mudanças, né? Os bancos também têm um revestimento novo, mas continua com o mesmo formato. Então assim, ele continua tendo aquele espaço pequeno dentro do carro, né, com um carro mais de foco urbano, mas que consegue atender aí, no geral, com o mínimo de comodidade que a gente espera de um carro aí para o dia a dia. Falando um pouco do painel novo, né, acho que o grande ganho que a gente teve aqui com esse painel, o velocímetro digital, ele é bem grande. Então assim, ele não tira, né, espaço das outras funções ali, mas ele fica bem destacado. Então, principalmente na cidade, a gente consegue, né, usar muito bem, a gente tem um ganho com isso, né? E como tudo é de LED agora, então toda essa iluminação é branca, né? Não tem iluminaçãozinha laranja, nada que tem aquela coisa datada, né? Aquela ideia datada. O velocímetro está aqui também, né? O tacômetro, como preferirem chamar. A gente tem também aqui medidores de temperatura de LED, e um marcador de combustível. Além disso, dentro aqui do computador de bordo novo, a gente tem ainda, né, o indicador de marcha. Então ele dá a indicação de qual é a marcha mais adequada para você usar, ou se está na hora de você fazer a troca aí, para conseguir ter o melhor consumo, né? Que você tem isso, e a gente conta aí também com sistemas aqui, o Driving Echo, que aparece na central multimídia, né, e permite aí que a gente faça um bom uso aqui de aceleração, troca de marchas, de antecipação, né, para não frear muito em cima, por exemplo, e ele vai te mostrando, então você ganha pontos conforme você dirige de uma maneira mais econômica. Bem, falando sobre as novidades do motor 1.0, né, 3 cilindros, basicamente é o mesmo motor que a gente já conhecia, mas ele teve aí uma série de melhorias, uma série de mudanças, né, na calibragem que aumentaram a potência e o torque. As mudanças são poucas em termos de número, a gente está falando aí de cerca de 2 cavalos a mais e cerca de 1 kg de torque. Mas agora esse motor, com essa nova calibragem, ele tem até 71 cavalos e até 10 kg de torque. Então assim, não é muito, mas ajuda aí a melhorar um pouquinho o desempenho do carro. Além das mudanças que ele teve de potência, também obviamente alterou um pouco aí o consumo e também foi para melhor. Tanto na estrada quanto na cidade, com gasolina ele consegue passar dos 15 km por litro. São 15,3 na cidade e 15,7 na estrada. Bem, vocês viram todas as novidades, né, que o Kwid tem em termos de equipamento,
em termos de melhoria, em termos de mudança no visual, mas é óbvio que vocês também querem saber como tá, né, de guiar o novo Kwid, né? Como eu comentei com vocês, ele teve um pequeno ganho de potência e torque, não foi nada demais, mas principalmente pela calibragem do carro, a gente teve um ganho de consumo aí, também com o start-stop, né, que veio para isso. No geral, sendo um carro urbano, como ele sempre foi, né, de principal uso, né, o Kwid se destaca, né, por ser pequeno, por ser compacto. Então, principalmente nos grandes centros, como aqui em São Paulo, é fácil de guiar o carro. Você consegue vaga muito facilmente na rua, você consegue ele passar às vezes naquele carro que está um pouco ali, né, comendo a faixa, ali você consegue ficar, porque ele é muito prático nesse sentido. Obviamente, ele manteve aí, né, alguns defeitos ou características, né, que ele já tinha, e um deles é a falta de isolamento acústico, né? Então, a gente ouve muito facilmente o motor, né, o 3 cilindros, que tem uma vibração maior, isso daí em qualquer 3 cilindros. Então a gente ouve muito o motor dentro aqui da cabine quando a gente está acelerando, principalmente quando a gente passa aí de 3.500 RPM, quando a gente está numa subida ou quando a gente está aí, por exemplo, pegando uma marginal que a gente consegue manter uma velocidade um pouco mais alta, a gente sofre aí um pouco com essa questão. Tirei o pé da embreagem, coloquei no neutro, ele desligou. Então, start-stop, né, funcionou automaticamente. O ar-condicionado ainda está ligado, né, mas obviamente que não está funcionando já com a mesma capacidade. Pisei na embreagem, o motor liga de novo para permitir aí que eu arranque. Então, é bem prático de usar, né? Não é a primeira vez que um carro manual ganha start-stop no Brasil. A Fiat já fez isso com alguns carros dela alguma vez. Não continuou, não manteve, mas alterou. Acho que uma coisa que eu gosto muito do Kwid, além dessa praticidade por causa do espaço dele, obviamente que esse espaço para 4 adultos, se forem adultos grandes, aí na casa de 1,80 m, já é pequeno, já é difícil, não é um espaço aí que garante muito, né, para você. Mas, por outro lado, é isso, ele é um carro muito prático. O que eu gosto particularmente é da suspensão. A gente está falando, né, de Brasil, que infelizmente a gente não tem um piso bom. Na maior parte dos lugares a gente tem muitos remendos, né, por exemplo, falando aí. Então, a suspensão aí feita para lidar com esse piso ruim, para ser uma suspensão um pouco mais a brasileira, né, então uma suspensão mais um pouco mais macia e que consegue absorver bem os impactos, ela trabalha muito bem. Então a gente tem esse ganho aí no fato do Kwid ter sido um carro praticamente feito e desenvolvido no Brasil. Esse design novo dele foi feito aqui no estúdio de design da Renault aqui no Brasil. Então a gente tem aí, digamos, a mão, né? O carro tem realmente o tempero do brasileiro em todos esses sentidos. Bem, amigos, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, espero que vocês tenham conseguido ver todas as mudanças, todas as novidades do novo Kwid. E depois conta aí pra gente nos comentários o que você achou do carro, o que você achou das mudanças e das melhorias que ele ganhou. E continue acompanhando a gente ao Carros. Até mais! Qual?